Rubens Valente hoje com a gente. Bom dia, Rubens, tudo bem? Bom dia, Vivian, Roberta, Rodrigo. A Polícia Federal enfrentou condições das mais adversas na investigação sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Muitas das dificuldades a gente vem falando ao longo dos programas e falamos hoje bastante com a Juliana. A começar pela data de abertura, 21 de julho de 2023, quando já haviam passado 5 anos e 4 meses do crime que aconteceu em março de 2018. Pelo menos 3 pessoas que poderiam esclarecer pontos do plano de homicídio foram assassinadas. A gente está falando do Edmilson da Silva de Oliveira, o Macalé, morto a tiros em 2021, André Luiz Fernandes Maia, assassinado em 2018, e o ex-capitão da polícia, Adriano da Nóbrega, que foi morto num confronto com a polícia em 2020. A gente ainda não tem esclarecimento sobre essas 3 mortes. Ainda assim, a consistência do relatório do caso Marielle suprimiu as lacunas da investigação e deve ser um documento valioso para o processo de julgamento dos envolvidos. Foi o que o Rubens Valente escreveu na coluna dele na Agência Pública. E aí, a gente quer te ouvir, Rubens, então, sobre quais pontos, e a gente sabe que são muitos, né, mas a gente quer ouvir sua análise, permanecem soltos ainda nessa investigação. Pois é, Vivian, como toda a imprensa brasileira, a gente tem se debruçado sobre essa investigação a respeito do crime, tanto observando as investigações da Polícia Federal, quanto conversando com fontes ligadas à investigação. Então, esse texto procurou, assim, levantar algumas dúvidas e pontos ainda que não tiveram uma resposta cabal, ao mesmo tempo, né, reconhecendo que o relatório é consistente com toda essa situação política que o PSOL e Marielle Franco enfrentaram. Então, o relatório ele é muito interessante, joga muitas luzes sobre isso, né? E dando... Agora, um aspecto que a gente procurou ressaltar na nossa análise do relatório e da investigação é que a própria Polícia Federal discute os limites da sua investigação. Então, isso é um dado que eu considero, né, que aumenta a credibilidade da própria investigação. Quer dizer, as dúvidas que a Polícia Federal ainda tem, ela não escondeu. Então, um aspecto positivo. Porque você sabe, né, Vivian, que um crime, quando ocorre, ele deve ser investigado o mais rápido possível, principalmente um crime de homicídio, porque as pistas se perdem e as testemunhas se sentem menos propensas a falar, e tudo isso vai mudando com o passar do tempo. E, infelizmente, né, a Polícia Federal só entra no caso 5 anos e 4 meses depois. Então, a principal, respondendo sua pergunta, é a dificuldade da polícia de comprovar 3 encontros, que são encontros capitais, né, na história, 3 encontros que Rony Lessa mencionou ter mantido com Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, para tratar do homicídio. No depoimento de Lessa na delação premiada, ele menciona que havia uma testemunha desses encontros, que era Edmilson Macalé, como você mencionou, já assassinado. Então, a única testemunha, digamos, fora Lessa e Brazão, morreu. Então, a Polícia Federal tentou reconstituir esses encontros e chegou a dados preliminares e ainda não conclusivos sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, há uma dificuldade da polícia de localizar a arma, que permanece, né, em local não conhecido. Em determinado momento, Lessa disse na delação que ele fez um teste com a arma em um motel abandonado no Rio de Janeiro. Então, a polícia vai até o local tentando localizar algum cartucho, algum vestígio desse treinamento do Lessa, porque isso corroboraria a delação de Lessa. Infelizmente, também não encontra esses vestígios, porque o local foi mexido com uma retroescavadeira, foi feito ali uma pequena obra no local. Então, essa dificuldade da polícia de colocar Brazão no mesmo local que Lessa, também eles tentam resolver essa questão retornando ao primeiro encontro na vida do Lessa com os Brazão. O Lessa alega que esteve com eles em uma casa que é contígua a um aras da família Brazão há cerca de 20 anos, né?
E então a polícia vai até o local e aí descobre sim um elemento muito importante, que é a ex-mulher do dono desse local, e que ela disse, não, Lessa frequentava aqui. Não, e também Brazão frequentava aqui. Então, ali seriam jogos de sinuca, haveria cerveja e haveria essa confraternização aí quase que semanal. Só que quando a polícia pergunta, você se lembra de Brazão e Lessa no mesmo local? Ela disse que não se lembra também, 20 anos passados, e também, obviamente, ela alega que o papel dela era servir café para eles. Ela não queria ouvir as conversas pesadas, segundo ela, com xingamentos. Então, ela se afastava. Então, assim, é uma confirmação pela metade, né? Confirma-se que Lessa frequentava o local e Brazão frequentava o local, mas não se consegue estabelecer essa junção. Por que a gente diz isso? Porque tudo isso será debatido logo, né? O inquérito é apenas o início de um processo judicial. Então, a gente procurou lançar essas luzes para que a população também se prepare para o que vem pela frente, né? Porque a tendência do telespectador, vendo o noticiário, assim, é de que foi tudo solucionado, está tudo ok, então aquela euforia, aquela quase que comemoração, certamente explicável, né? Porque nós estamos há 6 anos esperando as respostas. As pessoas querem respostas, principalmente a família quer as respostas, né? Então, o texto é nesse sentido, olha, há problemas adiante, a defesa dos Brazão vai trabalhar em tudo isso que eu estou dizendo e além, certamente, vai procurar jogar dúvida em tudo isso, né? Porém, no frigir dos ovos, volto a considerar um relatório consistente por todos esses elementos que se juntam à luta política de Marielle. Eu acho que o relatório, quando ele destaca o incômodo que ela representava aos Brazão, é o melhor momento do relatório, de fato, né? Aquilo que estava um pouco nebuloso se tornou muito claro, inclusive no depoimento de um assessor de Marielle, que eu acho um dado fundamental do processo, do inquérito, quando ele diz assim, olha, certa vez Brazão pediu o apoio de Marielle para um projeto, e Marielle não quis. Marielle era crítica ao projeto. E aí ele disse que, passou o tempo, ele foi até o Brazão para pedir o apoio do Brazão a um projeto de Marielle. E aí Brazão revela, não, ela não me ajudou lá, porque eu vou ajudar aqui. Então, um incômodo, uma amargura, um rancor do Brazão. Muito interessante esse ponto desse depoimento. Então, a polícia, eu acho que ela ganha quando ela explica os limites da sua apuração, porque é um caso muito diferente dos demais. Ela chegou 5 anos depois aos fatos, né? Não, Rubens, não sei se assim, resumi bem o que eu... Não, resumiu super bem. Primeiro, a dificuldade de investigar 5, 6 anos depois, né? 6 anos o desfecho, mas começou a investigar 5 anos depois, né? A Polícia Federal. O sumiço de algumas comprovações, porque o que a gente tem, muito consistente, é a delação do Rony Lessa. Ele diz, eu fui na reunião X, na reunião Y, lugar tal. Mas tanto tempo depois fica difícil você... Porque todos nós dizemos, né, delação é uma parte, indica um caminho, mas a polícia tem que, né, conseguir os outros elementos para comprovar aquilo que o delator está falando, porque às vezes o delator quer resolver o crime empurrando para outros também, tem que tomar cuidado com isso. Não parece ser o caso, isso que o Rubens está dizendo. Está longe de parecer isso, né? Está bem longe de parecer isso. Só que há dificuldades de provas cabais, de elementos que corroborem, que reforcem o que o Rony Lessa já disse. Então, a defesa pode explorar isso? Esse caso, eu fico com uma dúvida também, né? Quando vai a júri, né? Caso de morte sempre vai a júri. Nesse caso, vai no Supremo. Então, é diferente, né? Um crime de morte não vai ter júri popular. Você sabe essa questão técnica, Rubens? Eu realmente não entendo muito disso, mas normalmente crime de homicídio vai para o júri, né? Aqui não. E as defesas operam muito com isso. Lá no finalzinho de tudo, às vezes desmontam uma investigação, porque, olha, falaram que teve a reunião, não tem prova, então não tem reunião. Não teve reunião do Brazão e com o Rony Lessa, né? Vão tentar explorar isso. Mas, nesse caso, você acha que não, né? Não vai ter, apesar dessas dificuldades, não vai ter como fazer esse desmonte de todo o inquérito, é isso? O ministro Lewandowski declarou que o caso está encerrado por enquanto, ele disse, né? Pode ser, né, uma declaração um pouco afobada, porque, na verdade, nós vamos enfrentar aí, como você está antecipando, uma confusão jurídica tremenda,
porque há pessoas com foro especial por prerrogativa de função e há pessoas sem o foro. Então, o processo tende a ser julgado de forma desmembrada. Então, é possível que tribunais decidam sobre o mesmo fato, tribunais diferentes decidam. Ao mesmo tempo, Rodrigo, temos que esperar aí a decisão da Câmara, que pode eventualmente acelerar e cassar o mandato do deputado. Então, sairia do Supremo ou ficaria no Supremo? Essa discussão eu tentei ontem averiguar, ninguém se arrisca. Ninguém se arrisca a dizer o que vai acontecer. Isso vai demandar aí uma ampla análise que vai envolver Supremo, o próprio STJ e a própria PGR. A manifestação da PGR aí, conforme Juliana Dalpiva mencionou, deve ocorrer logo. Acho que ela vai esclarecer muito isso, mas ainda está um pouco incipiente a discussão. Agora, eu queria chamar a atenção, Rodrigo, para um ponto que eu considero fundamental nessa história toda. O livro do Sérgio Moro, ex-juiz, no livro dele, ele declarou que a Polícia Federal é uma instituição de Estado e não de governo, e que, por isso, a Lava Jato aconteceu como se fosse assim um encantamento, uma mágica, né? O que ele sugere é que o combate à corrupção aconteceria porque um juiz quis que acontecesse. Não é bem assim. Para mim, é uma das maiores balelas que são repetidas. Inclusive, em 2014, na campanha presidencial, o então candidato Aécio Neves, ele menciona isso também nos debates. Polícia Federal é de Estado. Ou seja, era um discurso para anular as ações do PT e do governo Dilma no combate à corrupção. Então eles diziam, como o Moro repete no livro, isso aconteceria porque a justiça quis. Não é verdade. A Polícia Federal, ela tende a ser de Estado, nós queremos que ela seja de Estado, mas ela ainda é de governo, certo? Então o governo determina o ritmo do trabalho de uma polícia, o governo escolhe o diretor-geral da Polícia Federal, escolhe os superintendentes. Basta ver o que Bolsonaro fez no seu governo, desmontou a polícia várias vezes em vários estados, né? E a direção-geral ele trocou 3, 4 vezes, causando um distúrbio, né, na polícia. Só isso já paralisou a polícia em várias coisas, né? Então, na verdade, esse caso, Rodrigo, eu acho que ele é exemplar para mostrar como um governo, quando quer investigar algo, ele faz. O governo brasileiro, certo? Então não adianta agora o ex-ministro dizer isso, não adianta o ex-presidente Michel Temer dizer, como o Moro disse no Twitter, que a família não quis levar para a federalização do caso. Isso demonstra, na verdade, no mínimo ali, uma leniência em relação ao crime. Uma leniência. Se um ministro da Justiça quisesse, claro, a polícia tinha entrado fortemente desde o começo. Foi o que aconteceu agora. Flávio Dino determinou, mandou, organizou, né? Então, e aconteceu. Então, eu acho que esse caso demonstra muito como uma polícia trabalha ou não trabalha de acordo com o presidente de plantão. Eu acho que esse ponto tem que ser ressaltado aí. Sim. Oi, Rubens, bom dia para você. Queria te fazer uma pergunta rapidamente, bem direta. Você está convencido das razões que levaram à morte de Marielle? Eu acho que o relatório ele é muito consistente nessa apresentação dos dados e do passado, das circunstâncias políticas, né? Eu sempre brinco assim, né, que quando as pessoas perguntam para mim, fulano é culpado ou inocente, aí eu sempre brinco dizendo assim, não é a pergunta, na verdade, né? Eu acho que a pergunta que deve ser feita há elementos de prova, circunstâncias, há indícios que nos dão uma certeza acima de qualquer dúvida plausível, né? Acho que essa é a pergunta, porque são conceitos muito poderosos, né? Culpa e inocência. Então, o que eu acho que a gente pode avaliar é como a máquina, como o aparato policial judicial trabalha em relação a um crime. Como é que ele trabalha? Então, ele tenta reconstituir algo que já ocorreu no tempo, no espaço, né? Ainda mais agora, nesse caso, 5 anos. Ele tenta recontar uma história que ele não estava presente, né? O Estado tenta recontar o que aconteceu. Então, eu acho que a análise ela tem que ser bem ampla em relação aos elementos de prova. Então, se você perguntar a mim como repórter, eu acho que foi consistente.
eu não consigo dizer se uma pessoa é culpada ou inocente, até porque não é o meu papel, quer dizer, eu não sou juiz nem procurador, né? Mas, assim, o caso, infelizmente, de novo, parece que ele está só no começo, né? Ao contrário do que o ministro Lewandowski declarou, né? O caso ainda vai ser muito debatido e eu lamento em tudo isso pela família dela, né? Pelos amigos, porque eles não merecem, né, passar por tudo isso. Nós gostaríamos de um Estado rápido, um Estado diligente, que deveria ter federalizado em março de 2018 esse caso, porque qualquer pessoa minimamente informada sobre a situação das milícias no Rio de Janeiro saberia que uma líder da esquerda no Rio de Janeiro, assassinada, não seria bem investigada esse episódio, não seria bem investigado desde o começo. Então, eu também lamento que a Procuradora-Geral da República, na época, a Raquel Dodge, tenha levado 1 ano e meio para pedir a federalização no STJ, quando ela deveria ter pedido, no meu entender, humilde, né, como repórter, observador. Na época, entrevistei a PGR sobre isso, no dia seguinte ao crime. A PGR não pediu a federalização. Compete, ao contrário do que o ministro Moro erradamente fala no Twitter, ele disse que a família não quis. Pela lei, cabe à Procuradora-Geral da República iniciar o pedido de federalização no STJ. É uma decisão única dela, só ela, no planeta Terra. Só Raquel Dodge poderia ter pedido a federalização no STJ. E por que ela não pediu? Esse é um capítulo, Rodrigo, que merece ser investigado a fundo. Ela não pediu porque o Ministério Público do Rio de Janeiro se insurgiu contra isso. E foi ao Conselho Nacional do Ministério Público, onde obteve uma liminar. Na época eu nem sabia que a CNMP podia emitir liminar, mas está entre aspas. As pessoas já esqueceram esse dado. O CNMP, em Brasília, deu uma liminar para o Ministério Público do Rio, dizendo: o caso Marielle deve ficar no Rio de Janeiro. Então, assim, e aí Moro veio culpar a família? Não, a família não tem nem as condições emocionais, Rodrigo, de decidir um negócio desse. Claro. Sabe, a família podia conhecer o Rivaldo, podia conhecer não sei quem. Isso não explica o que o Estado brasileiro fez, entendeu? Deveria, desde o primeiro momento, ter arrancado a investigação de lá, colocado uma equipe especial, uma força-tarefa de preferência de outro Estado, né, em conjunto com os policiais federais do Rio. Mas, infelizmente, o Brasil é isso, né? A gente pensa que aprende com esses problemas e não aprende. Nós estamos vendo aí um massacre na Baixada Santista. Esses casos todos deveriam ser federalizados, no meu entender, né? Vamos para 40, 50 mortos. Qual é a condição da Polícia Civil e da Polícia Militar de São Paulo? Qual é a condição técnica, ideológica, de isenção, de investigar esses assassinatos a fundo? Eu acho que é mínima. Perfeito, bom ponto. Né? Inclusive, bom, a história da Marielle... Não, super respondeu. A história da Marielle mostra isso. Excelente esse link que você fez. E só lembrando que, realmente, como você falou, a família não tinha condições nenhuma de decidir sobre a federalização. Na época, inclusive, o Rivaldo foi conselheiro, deu o seu conselho à família, dizendo: não, deixa aqui, que é melhor ficar na Polícia Civil, que a gente vai tomar conta desse caso. Então, só para a gente lembrar que aconteceu isso também. Então, foi ótimo o link que você fez. Rubens, quero agradecer demais, te desejar um bom feriado também nesse finalzinho aí de semana, e a gente se reencontra por aqui na semana que vem, então, com mais Entrelinhas do Poder. Obrigada. Valeu, obrigado, Rubens.